senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação, né? Cogitação não é crime. Ah, eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo, eu não mostrei a foto do Lula com ditadores, perdi por isso. Cogitação. O que a gente pode fazer? Cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, vido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências, isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de golpe de Estado? Sua pergunta é muito pertinente, Otávio. Eu tenho insistido nisso. Eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente as perguntas eu não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo, historicamente, politicamente muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma ou do presidente Collor estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então é fundamental respeitar essa exigência. Senão, a norma penal vai acabar virando uma arma política. Ok, então onde está a violência e a grave ameaça? Segundo a Procuradoria-Geral da República, está no dia 8 de janeiro. E ela atribui a Bolsonaro as consequências, essa consequência da violência e da grave ameaça, o 8 de janeiro. Ela diz que Bolsonaro começa numa live a construir uma narrativa falsa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e a partir daí uma série de eventos, passa pela reunião de comandante, passa pela recusa de passar a faixa, de dizer esperem 48 horas, é o povo que decide o destino das Forças Armadas e atribui a Bolsonaro as consequências da grave ameaça e da violência. Não está no 8 de janeiro? É isso que se tentou fazer ao longo do inquérito, né? Esse inquérito, o relatório final do inquérito onde indiciou o presidente Bolsonaro e todos os demais hoje réus, ele tentou, ao longo de 2 anos de investigação, conectar o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. E não conseguiu, não o fez. Você não encontra um único elemento ligando o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Você não tem ele falando com manifestantes, você não tem a ida dele em acampamentos, nada, nenhuma conexão. Tanto que o relatório da polícia não fez essa conexão porque não conseguiu. Quando o inquérito encerrado vai para a Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente a equipe verificou e falou, olha, se a gente não conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro, não tem como formular essa denúncia, justamente por conta da dicção legal que exige a violência ou a grave ameaça como início de execução. Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue.
Eu até já falei isso algumas vezes aqui, né? A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio de dúvida, possivelmente por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. O senhor tem Em lugar, eu acho o seguinte, se esse processo se pautar estritamente pela técnica jurídica, não há como condenar o presidente Bolsonaro e eu acredito firmemente nas teses de defesa que estão aqui colocadas. Aliás, não seria nem para ver a própria ação penal. Se o processo for pavimentado, a sua decisão for orientada pelo viés político, eu já não posso afirmar o mesmo. E sobre prisão domiciliar, bem, a defesa está vivendo um dia por vez, aguardando que esse processo seja decidido de forma estritamente jurídica. Mas então não está descartado, esse cenário não está descartado. Não, mas não está debatido, André. A gente acredita na absolvição do cliente. O senhor faz uma análise desse processo que Bolsonaro enfrenta com alguns pontos coincidentes com que o advogado Zanin, hoje ministro, fazia do processo do Lula. Que o juiz é suspeito, no caso Alexandre de Moraes, que não poderia estar julgando, que a delação do Cid é suspeita, que foi forçada, ou não que o senhor diga com essas palavras, mas que a delação do Cid se deu à prisão alongada e ameaça a seus familiares, e que o processo é espúrio. Só que quando o Lula chega na frente do Moro, ele mantém uma posição firme, né, de alguém dizendo, olha, esse processo é espúrio. O comportamento do seu cliente foi diferente. Ele chegou a brincar com Alexandre de Moraes, dizendo que ele poderia ser o vice, pede desculpa por declarações que insinuava que o Alexandre de Moraes e outros ministros tinham levado propina e, por fim, chama de otários aqueles que defenderam intervenção militar. Foi uma estratégia e, na opinião do senhor, esse comportamento, diferentemente do Lula, vai ser mais efetivo para uma eventual absolvição? Olha, Otávio, eu não posso dizer, evidentemente, que um comportamento é efetivo ou não, até porque são situações e são personagens muito diferentes ali, né? O presidente Lula estava sendo julgado em primeira instância, o presidente Bolsonaro está sendo julgado em instância única, original. Os casos são completamente distintos entre si, a despeito de você acertadamente reconhecer algumas teses jurídicas coincidentes, notadamente a questão de suspeição. Mas agora, por que ele teve essa atitude? Bom, evidentemente, ele se entrevistou com a defesa antes do interrogatório para que a gente pudesse efetivamente bater todos os pontos da denúncia. E a nossa orientação de comportamento é que o interrogatório prosseguisse de uma forma urbana, serena e normal. Havia o receio, evidentemente, nós acompanhamos os depoimentos de algumas testemunhas de defesa e de acusação, onde houve alguns momentos de estresse, e nesse ponto o ápice talvez tenha sido o depoimento do ex-ministro Aldo Rebelo. Graças a Deus, ótimo, a bem da justiça, a bem da serenidade do processo, nós não tivemos nenhum episódio nesse sentido. De sorte, o presidente Bolsonaro, em termos de comportamento, foi absolutamente exemplar, né? Teve todo o respeito à Casa da Justiça, enfim, como deveria ser qualquer tipo de audiência. Então, Vossa Excelência, só rapidamente, é um direito de resposta. Eu fiz os pontos coincidentes do seu discurso e do Zanin, sem entrar no mérito de uma declaração ou outra. Nós estamos acompanhando aqui, obviamente, os desdobramentos dessa investigação, semana terminando com uma das fases mais importantes, esses interrogatórios. A gente acompanhou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele nega basicamente as acusações, confirma alguns pontos, mas em relação aos próximos passos, queria começar perguntando a respeito de quais são as possíveis diligências que o senhor vai apresentar para o relator do caso. Olha, Andréia, essa fase do artigo 402, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para o assinante, até para ele entender isso, né? O processo penal, ele começa, a instrução dele começa com a coitiva de testemunhas de acusação, depois vem testemunhas de defesa e aí os interrogatórios. Surge, então, essa fase que nós ingressamos agora, que está previsto ali no artigo 402 do Código de Processo Penal, em que, diante do que foi produzido em testemunhas de defesa, acusação e interrogatórios, podem surgir diligências complementares de interesse à apuração da verdade real do processo.
Nós ainda estamos avaliando aqui se e o que nós iríamos pedir, observando também que ainda estamos aqui num processo muito lento, muito difícil, de análise dos elementos da investigação que só foram fornecidos muito recentemente. Nós temos ali 40 teras compactados, que a despeito de nós havermos solicitado e requerido ao longo de toda a fase do inquérito, só agora nos foi trazido aos autos, inclusive com uma dificuldade enorme, evidentemente, pelo volume de informação. Descompactado se projeta aí 80 teras, para que a gente pudesse analisar. Essa é uma situação muito grave do processo, né? Nós temos denunciado isso recorrentemente e que compromete aqui a amplitude de defesa. Mas, na medida do possível, estamos procurando fazer uma análise do que for possível e, eventualmente, pedir novas diligências. A gente não tem cravado ainda o que seria pedido. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante. Vamos juntos transformar o Brasil. Deus abençoe.